Que grande privilégio podermos entrar na presença do nosso Deus, gravar os atos litúrgicos do culto solene ao Senhor, para que todos estejam cultuando a esse grande, tremendo e soberano Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar que Deus fale profundamente ao seu coração nesta noite. Tenho certeza que Ele falará por meio da sua palavra, por meio de todos os atos litúrgicos, e que Deus conduza todos esses atos. A palavra de Deus no Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso o tema do culto desta noite é o eterno refúgio no Deus eterno. E à luz deste tema, que fala da eternidade de Deus e o refúgio que Ele dá de geração a geração ao seu povo, nós vamos, nesse momento, ler a sua palavra em adoração ao nosso Deus, lendo o Salmo de número 91. Leia comigo, leitura alternada. A Letícia representará a igreja comigo na leitura deste Salmo. Salmo 91, leiamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assombrarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero destacar os versos 1 e 2, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus é o nosso refúgio. Faremos uma oração de adoração ao Senhor. Eu vou fazer essa oração de adoração. Peço que os irmãos acompanhem comigo esta oração. Santo Deus, Tu és o Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, diante de quem chegamos nesse momento, pelos méritos, pela obra, pela redenção e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo nós podemos ter acesso a Ti, porque Ele é o nosso único mediador. Ele é o mediador entre o homem e Tu, Senhor. Por isso nós chegamos diante de Ti nesse momento de culto para Te cultuar, para Te louvar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome pela Tua redenção a nós por meio de Cristo e para Te louvar pelos Teus grandes feitos, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja para sempre, ó Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Receba esse culto, receba esse louvor e essa nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração, eu convido a igreja a cantarmos o hino Trindade Santíssima, hino de número 11 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor.
Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados, convido a igreja a abrirem suas Bíblias. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, faremos a leitura dos versos de 1 a 8. Isaías 59, de 1 a 8, leitura alternada. Leiamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Eu quero destacar o verso de número 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por isso, irmãos, a necessidade da confissão quando queremos chegar na presença do nosso Deus. Confissão, arrependimento, contrição, porque necessitamos do perdão por meio da graça em Cristo, para que possamos ser atendidos, para que o Senhor receba o nosso culto, tudo que fazemos, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso nós precisamos ser purificados. Ainda em contrição e confissão de pecados, eu convido a igreja a cantarmos juntos o hino Oração ao Espírito Santo, hino 86 do nosso Cenário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor, fazendo deste hino, clamando ao Espírito Santo, para que nos encha, para que possamos estar fortalecidos na nossa luta contra o pecado. Louvemos ao nosso Deus. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Passando agora ao momento de consagração, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Faremos a leitura dos versos de 9 a 17. João, capítulo 17, de 9 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, a palavra de Deus nos garante o Senhor Jesus nessa oração intercessória por nós, pela nossa santificação. A intercessão para que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre do mal. Que oração maravilhosa! E que cada um de nós possa estar realmente observando a palavra de Deus e sendo santificados por ela. Momento de consagração ao Senhor. Vamos louvar a esse Deus. Consagre a tua vida ao Senhor, coloque-se na presença dEle e durante esse cântico, medite nessas palavras e medite na palavra de Deus e santifique-se por ela. E depois desses louvores teremos a oração de consagração das nossas vidas ao Senhor e a oração de consagração também dos dízimos e das ofertas que serão entregues
gasofilácio ou entregue à tesouraria da nossa igreja. Intercederemos também por aqueles que estão impossibilitados de participarem desse momento do culto por algum problema. Então louvemos ao Senhor e consagremos-nos a Ele. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Obrigado, Senhor. Tu és soberano, Jesus. Todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós consagramos ao Senhor a nossa vida, Deus, depois de ter ouvido, ó Pai, esses louvores que nos demonstram, Deus, o quanto o Senhor é um Deus que reina, é um Deus grande, que não há Deus como o Senhor, que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor por meio da Tua Palavra, que nos santifica. Somos santificados pela Tua Palavra, Pai. E que possamos, ó Deus, crescer cada vez mais por meio do conhecimento dela e sermos assim como o Senhor requer de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Ó Deus, que tudo que já foi feito até aqui possa nos levar a essa consciência, que possa nos fazer querer, ó Deus, ter uma vida transformada cada dia. Ó Pai amado, também nesse momento consagramos esses dízimos, ó Pai, essas ofertas de valores que foram entregues no gasofilaço da Tua igreja, ou os valores que serão entregues à tesouraria da nossa igreja. Te louvamos, Te bendizemos pela fidelidade dos irmãos, das irmãs. Te louvamos pela provisão do Senhor, que tem concedido o trabalho, Deus, que tem concedido, Deus, tudo que lhes é necessário para que possam contribuir com o Teu reino. Sabemos que tudo vem de Ti, e é por isso que nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Que o Senhor continue os abençoar, que o Senhor abra portas, Senhor, cada vez mais de prosperidade, de emprego, Senhor, de bênçãos em suas vidas.
mas que o Senhor também, ó Deus, supra a necessidade daqueles que estão impedidos nesse momento de contribuir, que estão privados por conta de falta de emprego, por conta de falta de oportunidade, que o Senhor os abençoe, ou porque estão acamados, problemas de saúde, não estão podendo trabalhar. Nós rogamos as bênçãos do Senhor, Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs, para que eles possam voltar ao seu trabalho e assim participarem desse ato com toda a fidelidade, a Deus. Entregamos a vida de cada um em Tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento do culto de edificação, irmãos, o momento de ouvirmos a leitura e a exposição do texto sagrado. Eu convido a igreja a acompanharem comigo a leitura e a exposição do Salmo de número 90. Salmo 90. Leiamos. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amados, nós temos lido alguns salmos que são relevantes dentro do saltério. Nós temos lido e pregado acerca desses salmos. Nós já dissemos que o saltério ele foi dividido em 5 livros. Dizem aí os historiadores que muito provavelmente Esdras, que era um empenhado escriba, muito preparado, foi o responsável por fazer essas divisões de todos os 150 salmos em 5 livros. E por que esses livros foram divididos desta forma? Por que Esdras, então, decidiu quais salmos ficariam no livro 1, quais salmos no 2, no 3, no 4 e no 5? E então a conclusão mais atual que se tem chegado é que é por conta dos temas que esses salmos se propunham. Então ele fez essa organização, essa encadernação desses salmos para trabalhar os temas que eles se propõem. O primeiro livro do Saltério vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Nós pregamos sobre o Salmo 1 e 2, lembram-se? O primeiro livro trata da confrontação entre o povo de Deus e os ímpios. Por isso que a abertura do Saltério vem com o Salmo de Davi, que nós pregamos, que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não se mistura com o ímpio, pelo contrário, confronta o ímpio com os seus pecados. Então, o primeiro livro é o livro da confrontação, onde o povo de Deus é confrontado e confronta os ímpios. Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, é chamado de o livro da comunicação. Os inimigos são convocados a adorar ao Elohim, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Então é o livro da comunicação. E ali, ao pregarmos sobre este Salmo de número 42, onde Davi demonstra a sua necessidade de estar na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, onde estava abatida a sua alma, estava perturbada, porque não podia estar na presença do Senhor. Davi vai mostrar a sua sede, a sua necessidade de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E aí então é aberto este salmo que anuncia, que comunica a necessidade da adoração ao Elohim, de estar na presença desse Deus, do Deus Elohim. Então este é o segundo livro, o livro que trata da comunicação. A palavra de Deus é comunicada, mas ainda em meio à adversidade, em meio a perseguições do povo inimigo do povo de Israel, ou daqueles que perseguiam a Davi dentro do povo de Israel, como o rei Saul perseguia a Davi. Então, em meio à perseguição, é comunicado e todos são convocados a adorar o Deus Elohim. O terceiro livro do Saltério é o livro mais triste de todo o Saltério. Fala da devastação, de derrota do povo de Israel, de como eles foram perseguidos e mortos e por conta dos seus pecados, das suas iniquidades. No meio dessa devassidão, nós pregamos no único salmo de Davi, o salmo de número 86, onde Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem piedoso, ele clama ao Deus piedoso que no meio daquela devastação atenda o seu povo. Então Davi se levanta neste livro com este único salmo de clamor a Deus, por ser ele piedoso, clamando ao Deus piedoso, que sempre lhe atendia. Então o terceiro livro é o livro da devastação, o livro mais triste de todo o Saltério. O povo de Deus é retratado como devastado. Agora, irmãos, nós chegamos no quarto livro do Saltério, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Este quarto livro é um livro que vai falar sobre o amadurecimento do povo de Deus. O povo de Deus foi levado cativo, viveu em cativeiro muito tempo, peregrinou no deserto, padeceu na mão de Deus. Então este quarto livro contém todos os salmos do Saltério que mostram esse amadurecimento do povo de Deus. Quando o povo deixa de olhar para o passado, quando o povo deixa de se lamentar e o povo começa a olhar para o reino, o povo começa a olhar para a frente, um povo mais maduro se colocando na presença de Deus. Diante de tantos exílios, diante de tantos cativeiros que levaram o povo a um amadurecimento, a uma experiência mais profunda com Deus, Esdras então faz essa coletânea e coloca nesse quarto livro, chamado o Livro do Amadurecimento. E é esse livro, é sobre este livro que nós vamos falar nessa noite. Mas apenas para encerrar os temas dos Salmos, finalizando o Saltério, o Salmo 107 até o 150 é o livro da consumação. É ali que nós temos os Salmos de Aleluia, onde Deus é exaltado pela sua glória e pela vitória consumada que Ele dá ao seu povo. Assim encerra-se o Saltério. Então, lembrando, Esdras fez essa divisão dos 150 salmos em 5 livros depois do cativeiro. Esdras é do período, ali pós-cativeiro babilônico. No entanto, nós sabemos que os salmos foram escritos muito antes, muito tempo antes. E este salmo, então, Esdras parece que escolheu a dedo,
porque é o único salmo de autoria de Moisés. Moisés que livrou o povo de Deus do Egito. Deus chamou Moisés, levantou Moisés para livrar o povo de Israel daquele cativeiro, do exílio no Egito. O povo ficou cativo por 430 anos. E então Deus levanta Moisés para revelar-se a este povo, para trazer a revelação a este povo desde a origem, para que esse povo pudesse de fato conhecer Deus. A Moisés foi revelado a criação, a Moisés foi revelada as gerações, a Moisés foram reveladas por Deus todas as coisas desde a criação do universo, até aquele momento da história e da vida de Moisés, que vai morrer com 120 anos, prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés, esse homem chamado por Deus, no meio do exílio do povo de Deus no Egito, se os 89 primeiros salmos falavam de confrontação, de comunicação, de devastação, e tudo isto no meio de inimigos, confrontando inimigos, sendo perseguidos, agora surge Moisés para abrir esse quarto livro, assim como ele fez com o povo de Israel, que estava cativo no Egito, para levá-los à terra de Canaã, para tirar esse povo. Assim vem Moisés abrindo esse quarto livro, trazendo uma maturidade, uma experiência de um povo que aprendeu com Deus e que agora vai caminhar muito mais maduro na fé com esse Deus, rumando para a cidade celestial, rumando para o reino de Deus. Este salmo é por isso chamado de o coração do saltério. É onde então nasce uma nova fase do povo de Deus. Esses salmos retratam isso. Mas como eu disse, esse salmo foi escrito muito antes de Esdras. E Moisés, inspirado por Deus, nós conhecemos a história da vida de Moisés. A vida de Moisés foi dividida em 3 ciclos de 40 anos. Moisés viveu até os 120 anos. Nós vamos ver que Deus havia dito que o homem viveria até 120 anos. Moisés viveu exatamente 120 anos. E esses 120 anos de Moisés foram divididos em 3 ciclos. Moisés é porque aquele que saiu das águas. Esse é o significado do seu nome. O primeiro ciclo se deu exatamente quando Moisés é tirado das águas e é levado para o palácio de Faraó e é criado como filho da filha de Faraó. É o chamado ciclo onde Moisés achava que ele podia tudo. Ali, apesar dele ser hebreu, apesar dele fazer parte do povo de Deus, ele foi criado pelos egípcios que estavam ali aprisionando, escravizando o povo de Deus. E Moisés ali no meio daquele povo achava que ele era aquele que podia tudo. Mas nós conhecemos a história, um belo dia ele vai querer defender um patrício seu, um hebreu, e ele mata aquele inimigo do seu companheiro, do seu conterrâneo, e ele é descoberto, e ele tem que fugir. Então Moisés foge para o deserto de Midian, e ali tem o segundo ciclo da vida de Moisés, que é onde Moisés achava que ele não podia nada, que o poder não estava nele. Então, se o primeiro ciclo Moisés achava que ele era alguém, agora ele descobriu que ele era ninguém. E ele dependia totalmente de Deus. São os 40 anos em que Moisés vive no deserto de Midian, ali como pastor de ovelhas. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés, então, casa com a filha de Jetro, e ali se dá a sua história de 40 anos, até que Deus o chama através daquela sarça que ardia e não se consumia. E ali toda a história da vida de Moisés muda e passa-se então ao último ciclo da vida de Moisés, os últimos 40 anos da vida de Moisés, onde ele vai entender que Deus tudo pode.
Antes ele achava que ele podia, depois ele descobriu que ele não era ninguém e agora ele descobre quem realmente é Deus e que Deus tudo pode. E ele é usado nas mãos de Deus para tirar o povo do Egito. Este é Moisés, meus irmãos. Este homem a quem foram revelados os oráculos de Deus, que teve conhecimento de várias gerações, desde Adão, desde a criação do universo, até a sua própria história, até o dia em que ele morreu. Moisés narrou todas as coisas. Ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é autor do livro da lei. No entanto, este livro, o único livro do Saltério, cuja autoria é de Moisés, é um livro que mostra esse amadurecimento de Moisés. É um livro onde Moisés descreve o Evangelho. Este salmo nada mais é do que o Evangelho, em canto, conto e clamor. Por isso o tema desta mensagem é a oração que canta, conta e clama a história do Evangelho. A história do Evangelho é cantada nesta oração, que nos conta essa história e clama pelo povo de Deus. Moisés está aqui descrevendo a história do Evangelho. Moisés que foi usado por Deus para escrever os livros da lei civil, da lei moral, da lei religiosa. É quem agora descreve de forma muito mais madura um evangelho pleno, um evangelho completo. Então ele vai contar essa história da redenção e da glorificação do homem, mas não mediante a lei, mas mediante a graça. Assim Moisés encerra esse salmo. Acompanhe comigo atentamente em sua Bíblia a exposição deste salmo, observando desta forma. Este salmo era para ser cantado, então é uma oração que canta, conta e clama a história do Evangelho. E sabemos que a história do Evangelho é dividida em criação, queda, redenção, glorificação. E é isso que Moisés vai descrever então nesse salmo. E ele começa a falar sobre esta criação, quem é esse Deus que criou todas as coisas. Porque Deus o revelou. Foi Moisés que descreveu que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E dali Moisés passa a descrever como Deus criou todas as coisas. Então Moisés que viu esse Deus, que contou, que narrou a história desse Deus, com muita propriedade ele pode dizer o que ele vai dizer neste salmo. Senhor, Adonai, o Deus autoridade, Deus do povo de Israel, tu tens sido o nosso refúgio, tu tens sido o refúgio do teu povo. De geração em geração, todas as gerações, desde Adão até a sua própria geração. E olha que as gerações, elas não eram tão grandes assim, não havia tantas gerações assim. Lembrem-se que Moisés vai narrar que os homens viviam muitos anos. Metusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Então uma geração podia contar para outra geração e não era tantas gerações assim. Os poderosos feitos do Senhor, os poderosos feitos de Deus, o que Deus havia feito pelo seu povo. Imagina se nós vivêssemos quase 1000 anos e pudéssemos contar para outra geração milenar tudo que Deus fez por nós na nossa geração, desde 1000 anos, quase 1000 anos atrás. Quantas bênçãos, quantas coisas, quantas histórias teríamos para contar sobre a nossa geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então esse verso primeiro e o verso segundo mostra sobre a criação de Deus. Esta é a mensagem principal, irmãos, deste salmo. O que Moisés declara para Deus neste salmo é que nós somos temporais, nós somos de geração em geração, mas Deus é eterno. Ou seja, de eternidade a eternidade, como se isso fosse possível.
Ou seja, se o homem tem um início e tem um fim, uma geração até que a outra surja e aquela se vá, Deus é de eternidade, 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 não tem tempo. Por isso o título deste salmo, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. O homem é transitório, mas Deus é eterno. E é este Deus Criador que fez este homem e criou todas as coisas e criou o universo, os montes, a terra e o mundo. Todas as coisas foram criadas por ele. E o homem, conforme o próprio Moisés narra, a imagem e semelhança de Deus. No entanto, o homem em geração e Deus eterno. Em segundo lugar, no verso 3 a 6, ele vai falar da morte do homem, de como o homem foi reduzido novamente ao pó, como o homem passou então à morte por conta da queda e como a ira de Deus veio sobre este homem. Diz então do verso 3 ao 6 sobre a morte do homem: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Ou seja, este é o imperativo, Deus manda e o homem volta ao pó. Porque Deus é Deus, Deus é o Deus eterno, Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele dá e Ele tira. Ele tem o poder de dar e Ele tem o poder de tirar. Tornai, reduzes o homem ao pó, da onde ele foi gerado, da onde ele veio. Ele diz, tornai. E isso por conta da queda humana. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus eterno, para ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos, como uma vigília da noite. Deus é atemporal. Então, Deus que criou todas as coisas e criou uma linha do tempo, Ele é o Deus que transcende todo o tempo e tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Ele faz o que Ele quer. Ele reduz a nada. Então, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus é reduzido ao pó como era. Tu os arrastas na torrente, ou seja, como um tsunami, o Senhor os arrasta, o Senhor acaba. O homem não tem poder nenhum contra a força que o Senhor impõe contra ele. São como um sono. Quando nós estamos dormindo, nós não temos noção de nada que acontece ao nosso redor. Quando estamos verdadeiramente dormindo, estamos inconscientes, não temos domínio de nada. É assim que somos considerados diante de Deus. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É assim que Deus vê o homem caído, como uma relva. Essa é a transitoriedade humana. Essa é a nossa condição depois da queda. Voltar ao pó, morre, é efêmero. Diante de Deus, é totalmente impotente diante de Deus. Nada pode. Então aqui, Moisés ele narra a história da queda do homem. Depois de falar da criação, do Deus que é o refúgio, do Deus que criou todas as coisas e que nós temos o refúgio em Deus. Ele nos criou assim, tendo refúgio nele. Moisés narra a queda do homem. Deus reduziu o homem a nada. Deus reduziu o homem a nada por conta do pecado, por conta da queda. E Moisés vai relatar do verso 7 ao verso 11 a ira de Deus que recaiu sobre o homem por conta disso. O homem foi condenado à morte por Deus por conta do seu pecado. E a partir de então a ira de Deus estava derramada sobre os homens, sobre toda a humanidade. Então ele vai dizer no verso 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aqueles pecados que a gente acha que está oculto é colocado como na luz. À luz do rosto de Deus eles são colocados. Estão nítidos, claros, à luz dos olhos de Deus. Todos os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Todos os dias da nossa vida. Esta vida temporã, esta geração
Todos esses dias se passam debaixo da ira de Deus. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, como a relva, que nasce, cresce, floresce e murcha e cai rapidamente. E nós voamos, como um pensamento que passa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É a isto que o homem foi conduzido, é isto que o homem foi colocado. Ele não passou a ser apenas de uma geração até a outra geração, que antes durava quase 1000 anos, como Metusalém, 969 anos. Mas agora, não apenas a geração se vai, como ela se vai brevemente. Como diz a palavra de Deus em Gênesis 6:3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A idade de Moisés, a idade que Moisés morreu. Ou seja, o Metusalém viveu 969 anos, quase um milênio. Agora a idade do homem, por conta das suas iniquidades, que vão se agravando a cada vez mais, e que os dias nossos estão debaixo da ira de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós honramos a Deus, nós temos longevidade. E quando nós desonramos a Deus, a nossa vida, a nossa história é abreviada. Por isso, por conta da iniquidade, agora Deus dá a condenação para os homens que não viveriam mais de 120 anos. 2 Pedro confirma isso que Moisés está dizendo aqui. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Deus eterno, para ele não tem tempo. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas o homem, conforme diz o verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor a 80. Moisés chegou a 120, como diz a palavra de Deus. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Ainda essa era a experiência de Moisés. E mesmo Deus tendo concedido ao homem viver até 120 anos, muitos deles não chegavam a isso. E aqueles que chegavam aos 80 já era canseira e enfado. Diferente de Moisés, que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 34:7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Assim foi Moisés, assim foi a bênção de Deus sobre Moisés, que, amadurecido, o homem mais manso dessa terra, obedecia a Deus, a sua palavra, exceto naquela vez que ele tocou na rocha, e por isso ele foi condenado a não entrar na terra prometida. Mas Deus era com Moisés. Moisés era um homem de Deus, era um homem manso, é um homem que conduziu o povo de Deus. Moisés honrava a Deus, Moisés honrou a Deus, e Deus lhe deu longevidade. Moisés viveu 120 anos, e não lhe escureceram a vista, os olhos, nem lhe faltou vigor. Mas essa não era a realidade da humanidade caída, iníqua, perversa, pecadora. Chegava aos 80 anos aqueles que tinham algum vigor. Então notem, irmãos, de um milênio quase, Metusalém, de mais de 900 anos, agora o homem com 80 anos não consegue chegar. Não consegue chegar mais aos 120 anos. E quando chega a 80, é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ai, irmãos, e ai de nós se a ira de Deus recaísse sobre nós como deveria. Por isso Deus estabeleceu leis que o homem sacrificava os animais para que seus pecados fossem cobertos e a sua ira não recaísse sobre a vida do homem. Nós entramos então na terceira parte, que vai falar sobre o processo da redenção / glorificação. Aqui é a oração de redenção. Se na primeira parte a oração era sobre o Deus Criador e Eterno, que falava da criação, e a segunda parte era a oração sobre a morte do homem pecador,
e a ira de Deus sobre este homem. Agora a terceira parte, terceiro e último ponto, vai falar sobre a oração pela redenção / glorificação deste homem. Por isso o clamor que Moisés levanta em sua oração, neste hino cantado por Moisés, é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Versículo este tão conhecido do povo de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Assim deve começar o nosso processo de redenção, irmãos. Assim nós devemos clamar a Deus, nós, seu povo, povo escolhido de Deus. Aquele que Deus escolheu para ser o seu povo, que antes não era povo, mas que agora é povo de Deus. Aqueles que já não estão mais debaixo da ira de Deus, estes devem clamar: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, para que possamos viver com sabedoria. Ao clamar pelo ensino de Deus, Moisés está dizendo que estaria disposto a aprender e adquirir a sabedoria que viria ao seu coração da parte de Deus, dia a dia da sua vida. Cada dia contado, ou cada dia que Deus concedesse ao seu povo, deveria ser com o objetivo de adquirir a sabedoria. Moisés sabia que ele e o povo de Deus precisavam alcançar um coração sábio, porque do coração procedem as fontes da vida. Todos os nossos desejos e ações procedem da disposição que há em nossos corações. Se houver sabedoria no coração, todas as ações glorificarão a Deus. E Moisés sabia que essa sabedoria não poderia vir dele mesmo. Era necessário que Deus redimisse o seu povo a partir da disposição do coração desse povo. Ensina-nos a contar os nossos dias, dia a dia, para que alcancemos coração sábio, possamos refletir em tudo que ocorre na nossa vida, em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor é. Nos dá esse ensino, que a gente aprenda do Senhor e alcance coração sábio. E a palavra do nosso Deus, no Salmo 32, 8 e 9, vai dizer aquilo que Moisés certamente sabia da parte de Deus. Instruir-te-ei, Salmo 32, 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, mas que haja disposição para que você aprenda, que haja disposição de aprender. Não sejais como o cavalo ou a mula. Por isso o sábio Salomão, em Eclesiastes 12:1, diz para os jovens, desde a sua juventude: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho nele prazer. Ensina-nos a contar os nossos dias, desde a nossa mocidade. Lembre-se do Senhor. O Senhor nos instruirá nos seus caminhos. Mas não sejamos como o cavalo ou a mula. Aqui Moisés está pedindo que Deus o ensine o seu povo, o povo redimido, o povo do Senhor, para que alcance coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então esse povo redimido aguarda ansiosamente a volta do Senhor. Volta-te, Senhor. Olha para nós, tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão, tem misericórdia, coloca o teu coração na nossa miséria, olhe para a nossa realidade, olha para a nossa carência, olha para a nossa necessidade, a necessidade dos teus servos, do teu povo, o povo que o Senhor redimiu. E aí ele vai dizer no verso 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade.
Moisés está dizendo, o teu povo, que é alcançado pela tua redenção, que possa gozar da tua alegria, que possa ter uma vida nova, transformada, que gozemos da tua redenção no presente século, que gozemos nesta geração, no presente, da tua redenção. Ainda que aguardemos a glória futura, mas que tenhamos a alegria, uma vida plena com o Senhor, coração sábio, uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada. Que todos esses saltérios, todos esses salmos que foram cantados antes, de confrontação, de comunicação, de devastação, agora seja revertido para um amadurecimento e para a consumação. Que venha a tua glória. Então o clamor de Moisés é por uma redenção ainda nesse tempo presente, para que possamos viver vida alegre, desfrutando da presença do Senhor, que agora não nos condena. E o verso 16 e 17, então, ainda na redenção, ele vai falar da glorificação, não apenas nos ensine a um coração sábio, a vivermos vida alegre, vida plena, como glorifica o teu povo. Até quando? Venha, Senhor, e aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Aos seus filhos a tua glória, que a tua glória seja revelada. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor. Olha que amadurecimento. Moisés sabia que a glória do Senhor viria sobre nós, a nossa redenção viria sobre nós, mas não pelas leis que foram escritas por ele mesmo ao povo de Israel, mas somente pela graça, a graça que traria a glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E aí, meus irmãos, Moisés ele vai fazer a oração do povo de Deus para que os galardões que estão reservados para o povo de Deus, pelas obras que praticam, em obediência à palavra de Deus, em maturidade, em serviço, em subserviência, em honraria a Deus, recebamos na glória a recompensa, a coroa da glória que nos está proposta, que recebamos na glória o fruto das nossas obras, o fruto das nossas mãos, que recebamos os nossos galardões prometidos na palavra de Deus. Por isso ele vai dizer, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Confirma, nos dando os galardões, nos dando a tua glória. Cheia de graça sobre nós a tua glória. Como Moisés termina esse salmo maravilhosamente. Este salmo, irmãos, é uma oração que canta, que conta e que clama pela história do Evangelho. Moisés ele vai falar do Deus eterno Criador, que é o nosso refúgio de geração em geração. E este é o resumo do Evangelho. Deus é o nosso refúgio. Deus é o Criador eterno. E de eternidade a eternidade Ele é Deus. E Ele nos criou. E Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Este é o nosso Deus. Este é o Evangelho. Mas Moisés ele fala da queda. Ele fala da ira que recaiu sobre o homem. Mas ele vai falar então do homem, da regeneração, ele vai falar da redenção, ele vai clamar ao Senhor pelo seu povo, pelos seus servos, para que Deus dê coração sábio, para que eles tenham a alegria de Deus pela sua redenção e para que eles desfrutem da glória e das bênçãos reservadas para o seu povo, por meio das suas obras, das obras de suas mãos, por meio dos galardões que lhes estão propostos, que estão preparados, que estão reservados para o povo de Deus. E assim, e este é o Evangelho que devemos pregar, irmãos. Criação, queda, a ira de Deus e a redenção e a glorificação que teremos com Cristo Jesus, nosso Senhor. É óbvio que Moisés aqui estava contando pela fé. Moisés é o homem que está na galeria da fé, apontando para a graça, para a glória de Deus, da redenção que viria sobre o seu povo, pela compaixão que Deus teria sobre o seu povo. Mas eles ainda fazendo isso por meio das obras da lei que cobriam os seus pecados. Mas a redenção do povo vem desde a criação.
A história da redenção plena, da consumação de todas as coisas, ela se dá já no início da criação pelo Verbo, que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. É Ele que é o autor, é o consumador da nossa fé. É Ele que estava no início com Deus, criou todas as coisas. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo pelo Verbo. É esse Verbo que estava no mundo, de eternidade a eternidade, sendo Deus. É Ele que se encarna. É Ele que se encarna por conta da queda do homem. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. O salário do pecado é a morte. Por um único homem também veio a salvação a todos aqueles que creem. E este é Jesus que veio, e ele pergunta, quem conhece, no verso 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ninguém conhece, porque os pecados foram colocados sobre animais que levaram ali para apenas cobrir os nossos pecados. Mas quem conheceu de verdade a ira de Deus foi o Senhor Jesus, que levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Por isso que nós temos a redenção, e é por isso que nós podemos pedir agora, Senhor, tendo crido em Cristo, tendo nascido da água e do Espírito, agora que somos teu povo, que antes não éramos povo, mas que fomos gerados pelo Senhor, nascemos de novo, gerados da água e do Espírito, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio e para que vivamos vida feliz nesse mundo. E isso virá do Senhor. E é Jesus Cristo que nos dá essa alegria, quando Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que nos dá o descanso. Ele é que é o nosso bom pastor. Ele que nos conduz a águas de descanso, que refrigera a nossa alma, que nos leva para pastos verdejantes. Ele é o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. É o meu refúgio, é o teu refúgio. O Senhor foi o refúgio dos nossos pais. O Senhor foi o refúgio dos nossos avós. O Senhor foi o refúgio dos nossos bisavós. O Senhor foi o refúgio dos nossos tataravós. E assim toda a nossa ascendência. E o Senhor será o refúgio dos nossos filhos. O Senhor será o refúgio dos nossos netos. O Senhor será o refúgio dos nossos bisnetos. O Senhor será o refúgio dos nossos tataranetos. O Senhor será o refúgio da nossa descendência. De geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. Amados, só há refúgio verdadeiro no Deus eterno, no Deus verdadeiro, aquele que tem sido refúgio de gerações e gerações. Só nele encontramos refúgio. Esta é a mensagem do Evangelho. Onde você tem buscado o teu refúgio, meu irmão? Que o teu refúgio esteja em Deus. Não busque refúgio em nada que não se chame Deus, único e verdadeiro. O Yahvé, o Adonai, o Elohim, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem aliança com o seu povo, o Deus que é autoridade sobre toda a terra, que nada foge ao controle do Senhor. É o Deus que te criou, mas é o Deus que enviou Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, para que nele você encontre refúgio, para que você possa ir a Ele e encontrar descanso para a tua alma. Vivemos num século tão promíscuo, onde a beleza do Evangelho tem se perdido a cada dia. E as pessoas têm achado que são autônomas, têm achado que não precisam do refúgio de Deus, têm achado que são autossuficientes e têm esquecido de buscar o refúgio nesse Deus. Vivem nos seus entretenimentos quase que 24 horas por dia, desprezando o refúgio que necessitam no Deus único e eterno e verdadeiro. Porque para a mensagem do Evangelho, que é dia a dia, vivemos debaixo da ira de Deus. E só há um caminho para nos livrar disso. O nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo.
e sobre ele caiu a ira de Deus. Quem conheceu essa ira? Ninguém. Somente ele. E só quem está em Cristo Jesus herdará a vida eterna, irmãos. Essa mensagem pura do Evangelho. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Refúgio de quem? Nosso quem? Aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam em Deus, que buscam o refúgio de Deus. De um povo maduro, de um povo que conheceu o Evangelho e que agora vive buscando refúgio em Deus. Por isso que o Salmo 91 que nós lemos na liturgia vai falar: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Não confie em nada, em ninguém que não seja o único e soberano Deus. Ele é o único que pode dar refúgio a todas as gerações. Aos nossos antepassados, a nós e aos nossos descendentes. O último verso do Salmo 91 é uma promessa maravilhosa. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que você possa viver à luz do Evangelho, entendendo esse Deus Criador maravilhoso, mas entendendo a nossa condição humana de queda e pecado, necessitando da redenção para recebermos pela sua graça a glorificação e habitarmos para sempre com Ele. Esta é a mensagem deste salmo. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Que Deus te abençoe. Amém. Passemos agora ao momento de glorificação. Depois de termos ouvido a palavra do nosso Deus, vamos responder à palavra que ouvimos cantando o hino Refúgio Verdadeiro, hino 145 do nosso Cenário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrar-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nos encontramos. Agradecidos por todos os atos do culto, por todos os louvores que entoamos ao Senhor, por todos os textos lidos na Tua palavra, por todos os louvores cantados a Ti, Pai. Te agradecemos e bendizemos, porque o Senhor é o Deus único, digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa adoração. O culto é devido somente a Ti, porque só Tu és Deus. Ó Deus, e nós Te louvamos pela Tua palavra que aqui ouvimos nessa noite, por tudo que aqui podemos refletir do Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E obrigado porque podemos descansar na rica promessa do Teu Evangelho, de que seremos, ó Deus, abençoados pelo Senhor ainda neste mundo. Ó Deus, que o Senhor nos dará coração sábio, mas muito mais do que isso, que o Senhor tem preparado para nós uma vida eterna com o Senhor na Tua glória. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Ó Deus, assim oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez aqui por nós nessa noite, que falou conosco. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, Igreja Esmirna, Igreja do Senhor, e sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, meus irmãos. Eu quero passar os avisos costumeiros. Todos os dias, nossas reuniões de oração, às 15 às 16 horas. Todos são convidados a participarem conosco desse momento de reunião de oração, bem como da reunião de oração às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, pelo grupo de oração. Se Deus quiser, em novembro, a reunião de oração de quarta-feira voltará também, presencialmente. Contamos aí com a ajuda do nosso presbitério para poder autorizar que retornem. Se Deus quiser, retornaremos em novembro. E assim a gente vai retornando às nossas programações normais. Eu louvo a Deus porque a igreja tem estado aí bem frequentada, os irmãos têm se sentido mais seguros para poderem participar do culto ao Senhor. Então, que Deus abençoe, que aqueles que estão se sentindo aí mais seguros possam realmente voltar a cultuar presencialmente. E eu convido também os irmãos a participarem conosco da Escola Bíblica Dominical, ainda de forma online, transmitida pela Igreja Presbiteriana Betel, pelo presbítero Danilo, uma escola bíblica bem interativa, bem dinâmica, bem agradável, bem descontraída, muito prazerosa e muito rica de conhecimento. Participem conosco. Escola Bíblica Dominical, com a Igreja Presbiteriana Betel,
professor presbítero Danilo, que tem sido grande bênção. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, o link é disponibilizado no grupo da igreja, bem como no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Betel. Só acessar o YouTube da Igreja Betel e participar ao vivo da Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã no domingo. E também, irmãos, peço que os irmãos continuem aí acompanhando conosco, participando conosco da série de estudo. E eu peço aos irmãos que participem, tem sido bênção também esses estudos. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, o estudo tem sido liberado, tá bom? Então, participem conosco desses estudos, e aqueles que ainda não estão participando, que perderam os anteriores, também basta acessar o canal de YouTube da nossa Igreja Presbiteriana Esmirna e participar ali desde o primeiro estudo, não perde nada, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, continuemos em oração aí pelos enfermos, pelas pessoas que estão necessitando das nossas orações, que têm sido colocadas aí durante a semana em oração, em especial pela vida da Elisa, da Jéssica, né, bebezinha aí que nasceu e continua necessitando das nossas orações para o seu desenvolvimento, nasceu um pouco prematura, mas graças a Deus está indo bem. Continuemos em oração pela Elisa, pela Jéssica, pelo Tiago, pela família. Também oremos pela vida do nosso irmão, seu José Francisco, esse problema de depressão, que Deus o livre dessa situação, o abençoe. Oremos também pela enfermidade, pela saúde, né, da dona Elza, do seu Arnóbio, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos e que Deus abençoe também a vida da nossa irmã Dona Menta. E assim tantos outros pedidos que temos colocado aí no grupo. Orem, irmãos, e em especial por esses irmãos. Mas também orem pela nossa igreja, pela liderança da igreja, pelos projetos da igreja. Temos trabalhado aí na obra, na reforma da igreja e temos muitos projetos para a nossa igreja, né? E tanto na área espiritual, na área educacional, como na área estrutural. Orem por tudo isso, pela nossa igreja de Esmirna, que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Orem por aqueles que estão chegando. Nossa igreja está crescendo, graças a Deus. Que assim continue, que possamos estar firmes na pregação do Evangelho. Orem pelo Futsalva, que em breve possamos voltar também com esse projeto evangelístico. Assim que Deus abençoe a todos, uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua
Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo Jesus.